Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar o nosso estudo sobre a guarda do sábado e hoje falaremos sobre o tema Jesus guardou o sábado? Bom, essa é uma dúvida de muitas pessoas, se Jesus guardou o sábado ou não. E a minha resposta para essa pergunta é sim e não. Jesus guardou o sábado? Sim e não. Bom, eu vou te explicar o porquê dessa resposta. Primeiramente, entendemos que sim, Jesus guardou o sábado, conforme o mandamento divino. Veja o que diz o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. Bom, como vemos aqui, Jesus ele nasceu debaixo da lei, pelo fato dele ter sido judeu. E quando a Bíblia fala que ele nasceu debaixo da lei, não é somente a lei dos 10 mandamentos, e sim toda a lei. E se ele nasceu debaixo da lei, e o sábado faz parte da lei, então, logicamente, ele também guardou o sábado. Porque Jesus, como judeu, cumpriu toda a lei. Algumas pessoas acham que Jesus não guardou o sábado, inclusive gostam de citar aquela famosa passagem onde Jesus e os discípulos estavam passando pelas searas e comeram espigas de trigo no dia de sábado, conforme está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 1. Muitos dirão, assim como aqueles fariseus, que Jesus estava violando o sábado, pois os israelitas não podiam sair de casa no dia de sábado e nem fazer trabalho algum. Porém, devemos analisar que ali foi um momento de uma necessidade para Jesus e os seus discípulos. Inclusive, Jesus até cita uma passagem do Antigo Testamento, onde Davi come o pão da proposição. Passagem essa que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6. Ali Davi não podia comer o pão da proposição, pois esse pão era destinado somente aos sacerdotes. Mas, como era uma questão de necessidade, aí o sacerdote entregou o pão da proposição para Davi e seus homens. Lembre-se de que a vida ela está acima da lei. Não que isso dê base para ficarmos pecando, mas a vida é uma necessidade que está acima da lei. Pois ajudar alguém que está em necessidade é um ato de amor para com o próximo. E o amor é maior do que todos os outros mandamentos. E também não devemos esquecer o que diz em Lucas, capítulo 6, versículo 11. Onde Jesus disse que ele também é Senhor até do sábado. Muitos também dizem que Jesus não guardava o sábado por causa da passagem de João capítulo 5, versículos 16 e 17, que diz assim: E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Bom, aqui vemos Jesus dizer que ele trabalhava até agora, assim como o Pai. Muitos acham que esse trabalho que Jesus menciona seria aquele trabalho ao qual ganhamos o pão de cada dia. Mas na verdade não é esse tipo de trabalho, e sim é o trabalho no sentido de fazer o bem ao próximo, ou de manter a vida de alguém. Esse é o contexto correto, pois lembre-se de que nos versículos anteriores, Jesus tinha curado um paralítico e os fariseus ficaram furiosos por ele ter feito isso no sábado. Mas curar no sábado não é trabalhar, e sim fazer o bem. Não faz sentido nós dizermos que Jesus trabalhava no sábado pelo fato dele curar as pessoas, pois se afirmarmos isso, ele estaria violando a lei. E conforme vimos aqui no texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, Jesus nasceu debaixo da lei. Ora, se ele nasceu debaixo da lei, então ele tinha que guardar todos os mandamentos, inclusive o sábado. E se ele violasse o sábado, ele seria um transgressor da lei e poderia até ser punido pelos fariseus daquela época, que era o que eles queriam fazer, mas não encontraram nenhuma falha em Jesus. Agora, eu também falei que Jesus não guardou o sábado, não é mesmo? Sim. Ele não guardou o sábado conforme a perspectiva dos religiosos daquela época. Nesse sentido, sim, Jesus não guardou o sábado. Porque os religiosos daquela época adicionavam coisas que não estavam presentes na lei. Aí sim, Jesus não guardou o sábado, nesse sentido. Mas conforme a lei de Moisés, sim, aí sim ele guardou o sábado. Bom, mas aí vem a seguinte pergunta.
E se Jesus guardou o sábado, nós também devemos guardar o sábado? A resposta é não. Eu gostaria de ler novamente o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então aqui mostra claramente que Jesus, sim, guardava o sábado, pelo fato dele ter nascido debaixo da lei, conforme o que diz aqui na carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. O versículo 4 nos mostra isso. E no versículo 5 nos mostra que não devemos guardar o sábado, porque Jesus nasceu debaixo da lei com o propósito de quê? De nos resgatar, nós que estávamos debaixo da lei. Então logo entendemos que não devemos guardar o sábado por esse motivo, porque o sábado ele fazia parte da lei. E hoje nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça, conforme está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 14. Aí alguns adventistas, ou aqueles que guardam o sábado, vão dizer que Cristo sim nos resgatou da lei, mas não da lei moral, né, que eles dizem que são os 10 mandamentos, e sim da lei cerimonial. Bom, nos próximos vídeos eu estarei falando sobre essa questão, sobre lei moral e lei cerimonial. Mas já para adiantar o assunto, eu quero te dizer que Jesus nos resgatou de toda a lei em si, e não só dos 10 mandamentos, pois não existe nenhum versículo ou uma passagem no Novo Testamento fazendo divisão entre lei moral e lei cerimonial. A lei ela é um todo, resumida em 613 mandamentos. Então hoje não precisamos guardar o sábado. Jesus guardou o sábado porque ele era judeu e nasceu sob o regime da lei. Em outras palavras, a última pessoa que tinha obrigação de guardar o sábado foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje e não perca o nosso próximo vídeo onde estaremos falando sobre o tema o sábado e a lei. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.